Senhor Jesus. O Senhor Jesus vem com um drama, que é um drama, e ele vai dizer assim, ó, vocês estão enganados, não é o fato de vocês traírem a esposa de vocês e vocês estão em pecado. O simples fato de pensar isso, já pecaram. E olha só a gravidade. Deus está dizendo para nós o seguinte, ele na sua magnificência, ele na sua grandiosidade é trocado por um simples pensamento. É semelhante ao seguinte, a gente é tão tolo quando a gente faz isso, que é semelhante ao seguinte, hoje tem jeito de ser um dia muito quente, né? Vai ser um dia muito quente. Aí imagina, Margot, lá pelas 3 horas da tarde, naquele sol a pino, né? Você compra um picolé e aí não tira ele da embalagem e para se refrescar só lambe o papel. É mais ou menos isso. A gente vive lambendo papel de picolé, em vez de chupar o picolé, né? Então, a ideia é que a gente aprenda mais e mais de Deus, de forma que a gente possa se deliciar com Ele, com a sua magnificência, com o seu amor e com a sua graça. Bom, então vamos lá. Qual é a diferença do Deus do cristianismo para os demais deuses que são apresentados? Existem, você pode enumerar vários, mas uma é principal, que é um grande mistério e muito difícil de ser entendido, compreendido, que é o quê? O trinitarismo. Um Deus que é 3 em 1, é muito difícil de entender, né? Por mais que você estude e tenha excelentes professores que tratem sobre isso, ainda a nossa mente, a nossa pequena sabedoria, ela é limitada nessa compreensão tão maravilhosa. E olha só que interessante, e é muito importante o entendimento, mesmo que imperfeito, do trinitarismo, porque a gente tem que entender o seguinte, antes que o tempo fosse tempo, antes que todas as coisas existissem, Deus já existia, na sua infinitude, na sua completa magnificência, vivendo em harmonia nessas 3 pessoas. Então, ele se amava em plenitude, ele se regozijava nela em plenitude, ele se enchia dele mesmo, em 3. Uma coisa que, por exemplo, Alá não pode fazer. Alá é um só. Então, no Islã, Alá, ele não tem como essência o amor, porque, a não ser que ele tenha um espelho para se olhar e se admirar, ele não poderia se amar, vamos por exemplo. Então, ele é um Deus solitário. Então, ele cria o ser humano para poder amar algo. Só que na eternidade, nosso Deus é trino, e ele amava ele mesmo em grande infinitude, em grande perfeição, em grande santidade. Por que eu estou explicando isso? Para mostrar que Deus, digamos assim, é autossuficiente? Sim. Porque nós temos que entender que nesse processo de amor, ele então deseja na sua essência derramar esse amor. Ele quer expandir esse amor. E o que ele faz então? Ele parte para a criação. Ele demonstra esse amor na criação. Só que ele continua sendo uma vertente de amor e ele deseja amar algo de forma especial. E quem que ele decide amar? O seu povo. Por que eu inicio assim? Porque se você entende isso, que não havia necessidade de Deus te amar, mas ele optou por te amar, por te recolher para esse triângulo divino de amor, amor eterno, amor perfeito, amor santo, você se delicia com esse amor, você entende esse amor e você passa a desejar viver esse amor. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, se Deus nos deu seu Filho, por acaso ele não nos dará todas as coisas por meio dele? Povo de pequena fé. Esse é o grande mistério. Então não tema, se ele deu o seu Filho por amor a nós, todas as coisas já nos foram dadas em Cristo Jesus. Se Deus ainda não te deu, é porque você ainda não precisa. Tá bom? Então nós vamos entrar na nossa lição de número 14. E a lição de número 14, ela é muito extensa e muito complexa, tá? Em termos de assunto. Então eu vou tentar ser ao máximo sucinto. Então, se você tiver alguma dúvida, meu querido irmão, minha querida irmã, eu vou pedir gentileza. Você pode mandar para a Margarete,
no telefone da igreja ou para o meu particular a pergunta, que aí nós vamos tentar respondê-lo, tá? Para que a gente possa caminhar de forma a ser mais claro e mais objetivo nessas 2 aulas que nós teremos, tá bom? Porque ela é realmente muito complexa, certo? Essa aula ela vai tratar o quê? Do capítulo 15 e do capítulo 16 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Base referencial para muito estudo teológico, por isso uso expressão complexa, certo? E o versículo base para o nosso estudo hoje está lá em João capítulo 16, versículo 33, um versículo muito conhecido de nós, que fala assim: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. É muito interessante que o verbo passa é um verbo de continuidade. Jesus não, de nenhum momento na obra terrena dele, ele falou que haveria um cessar. Muito pelo contrário, né? Aqueles que gostam de estudar escatologia vão saber que a coisa vai piorar quando se trata desse assunto que Jesus vai falar, que nós já vamos ver depois o que é. Então assim, é óbvio que nós usamos esse versículo também porque Deus, nessa maravilhosa graça e amor que Ele tem por nós, Ele traz outras informações. Vocês têm aflições comuns no mundo? Tem. Algumas colhidas porque a gente plantou, na maioria das vezes, algumas porque nós estamos no mundo caído, normal. Mas Ele também vai falar especificamente sobre algumas aflições que são próprias dos seguidores de Cristo, tá bom? E eu quero iniciar com a seguinte pergunta para você: qual o propósito e as circunstâncias de viver o Evangelho? Não esqueçam, nós servimos a um Deus de propósito, Ele não faz nada à toa. Hoje eu vou fazer chover. Acreditem, uma gota de água, uma ráfide de neve cai exatamente onde Deus propôs que deveria cair. Isso é soberania, isso é liberdade. Não esqueça, uma gota de chuva cai exatamente aonde Deus determinou que ia cair. Não é o acaso. Acaso é eu fazer um bolo bom e não abatumar. Isso é acaso. O resto não. Eu não consigo fazer um bolo bom. Vira uma panqueca. É quase antigravitacional a massa. Eu tenho a capacidade de acabar com a gravidade. Eu sou um caso a ser estudado por Isaac Newton. Tá? Talvez Deus mostrando, eu multiplico, não você. Talvez o dia que eu entender isso, tá brincando. Não, até faço um bolinho bom, aqueles prontos. Não tem como errar, aquele ali não tem como errar. Claro que tem, né? Tem, claro que a gente é. Tá bom? Então, qual é o propósito? Quero que você pense. E as circunstâncias de viver o Evangelho. A Margot falou que o propósito, as circunstâncias é viver um relacionamento com Deus e um relacionamento com o nosso próximo. E é isso mesmo, é esse entendimento das boas novas. O propósito e as circunstâncias de viver o Evangelho nesse mundo caído estão relacionadas a isso. Olha só uma coisa interessante. Ontem eu até conversava com a Alice sobre isso. Quando Cristo vem, a cruz restaura um relacionamento vertical com Deus, mas automaticamente restaura um relacionamento horizontal para com os homens. Eu não gosto de usar a referência da cruz porque é evangelístico, né? Por isso que a gente usa o sinalzinho da cruz. Mas a verdade é assim, é um Tzinho de cabeça para baixo. Então, não existe nova criação sem a restauração vertical e horizontal. E nós vamos ver isso mais adiante também. Não existe, volto a afirmar, sem relacionamento vertical e horizontal. Não existe. O pauzinho cai.
Ou não tem propósito nenhum, só no chão. Vai vir o quê? Usando uma aplicação. Se vier uma chuva, leva o que está no chão ali. Afoga tudo. E se tiver só aqui e não tiver aqui, você não vive o amor de Deus, que é para todos os homens. Bom, vamos lá. Se a gente fosse dar um título, né? Toda boa redação, todo bom texto precisa de um título. Você não zera, né, no vestibular. Para o capítulo 15, que é muito conhecido de nós, seria o quê? A videira e os ramos. Vamos botar assim, né? Bem simples. E o 16 é a missão do Consolador, ou a missão do Espírito Santo. O capítulo 16 de João, meus irmãos, é tão importante que ele é base referencial para o estudo da pneumatologia, ou seja, o estudo da pessoa divina do Espírito Santo. Ele é base. Você passa um ano estudando pneumatologia e a base é referencial de João 16. Claro que há vários outros textos, mas a base é mais clara ali, né? Então, é muito importante o entendimento. Até porque eu vou falar o seguinte para vocês. Nós temos um Deus trino, 3 pessoas, mas um único Deus. O único eu sou. Só que na questão salvação, eles dividiram tarefas. Eles se contribuem entre si, de certa forma. O Pai elege, o Filho justifica e o Espírito conduz. Então existe um processo. Nenhum é mais do que o outro, nem menos do que o outro. É uma divisão de tarefas. Sabe quando você está em casa e os bons... vou usar a expressão bons maridos companheiros, então, né? Vai ter aquela... Vamos fazer o almoço, aí o cara vai ali, né, recolhe o lixo, ou pega uma cebola na geladeira, o outro filho vai ali, pega a embalagem e bota no lixo. Há uma cooperação entre eles, mas jamais uma diminuição entre o atributo de Deus, entre o que ele é. Nesse momento eu vou fazer isso, nesse momento eu vou fazer aquilo. Vocês conhecem alguém aqui? Eu acho que só os mais velhos viram esse filme, hein? Até Glees. Glees é um clássico do cinema, né? Ele foi feito numa época ali dos hippies, ali, né? Naquela ascensão hippie, e é um musical, e tem uma música que eles cantam muito, que é Era de Aquário, que é aquele período da época de Aquário, tá? Então existia, para eles existem eras, né? Talvez alguns irmãos cristãos também tenham eras, assim, tipo os dispensacionalistas, para eles funciona assim, por dispensação. Nós vivemos no Antigo Testamento a manifestação do Pai, por assim dizer. A gente vê Deus, o Pai, se manifestando, e sombras do Filho e sombras do Espírito. Depois, no Novo Testamento, nós vemos o que? A personificação de Deus vivo. O Filho se manifesta e a gente vê indiretamente o Espírito, né, em poder se manifestando, e o Pai se apresentando por meio do Filho. Neste momento, nós vivemos a era do Espírito. Cristo está ao lado do Pai, à direita do Pai, regendo todas as coisas. O Pai está aguardando a consumação da obra salvadora. Mas nesse momento, quem vive em nós, quem age e quem trabalha é o Espírito Santo. Por que eu digo isso? Quantas vezes você já orou ao Espírito? Fazendo referência direta? O pastor e teólogo, o Dr. J. Parker, ele vai dizer o seguinte: se nós fôssemos muito que imperfeitamente fazer uma aplicação da tarefa do Espírito, a tarefa do Espírito é como de um holofote focar para Jesus. Mas quem hoje está apontando para Jesus, quem hoje faz a obra na terra é o Espírito Santo, que é muito pouco valorado. Na verdade, a valorização dele é dada para outras coisas que não são tão assim, né? Tipo, o Espírito... Tem alguns irmãos que, lamentavelmente, acham que gritos e pulos são manifestação do Espírito. Respeito a opinião deles, mas eu acho que não. Não concordo. Tenho respeito por fé, por amor, mas não concordo. Mas... vamos lá, por quê? Porque não entenderam João 16. Tá bom? Bom, então, nós temos
como objetivo entender primeiro que o Espírito Santo é nosso guia, nosso consolador e nosso instrutor. Sim. Quando a gente entende isso, a gente desfruta de algo extremamente importante desse mundo e que não pode ser medido de forma alguma. Paz. Paz. Algo que não pode ser comprado, que nem o tempo. Paz. E entender que tudo que a gente precisa, o instrutor nos dará por meio da sua palavra. Isso é muito importante entender. Por quê? Vou usar uma outra frase que eu gosto muito. Antes de abrir a Bíblia, peça ao Espírito Santo para abrir o coração e a mente, porque senão não vai funcionar. Vou dar aqui meu testemunho. Eu fui durante 21 anos espírita. Quando espírita, eu li mais a Bíblia do que muito crente. E eu nunca entendi a Bíblia. Quando eu fui convertido por Cristo, na primeira leitura, eu me deliciei de uma forma que eu nunca jamais podia imaginar que eu pudesse me deliciar com palavras tão lindas que estavam registradas ali. Então, entendam, não é na nossa força, não é na nossa sabedoria, não é no nosso entendimento, não é na nossa teologia, não é na nossa denominação, mas no Espírito Santo que a gente vai encontrar paz e que a gente vai levar paz aos homens. Tá bom? Então vamos lá. Eu quero fazer mais algumas perguntas para vocês e gostaria que vocês respondessem. Tanto... Deixa eu ver, abrir o chat aqui, agora eu cometi um erro, não estou acostumado. Eu admiro os professores que estão trabalhando em EAD, né? É uma dinâmica nova. Até ontem eu conversava com a Nini, enquanto a gente caminhava, que existe a Margarete como professora e as minhas irmãs que são professoras aqui vão entender isso que eu estou dizendo. Nós vivemos numa cultura de ensino de dependência, né? Você tem que ter um professor ali, senão, meu Deus, você não entende. É uma coisa psicológica. A Alemanha já vive há muito tempo o EAD. E eles desenvolvem o quê? Uma dinâmica de ensino totalmente ao contrário, onde você vai atrás do conhecimento. Ó, eu não entendi o que a professora falou, a Margarete me deu aula de biologia, eu não entendi. Ela está à distância. Então eu vou tentar pesquisar, eu vou tentar ler. Eu vou criar uma dinâmica nova de aprendizado, não de dependência, de tomar o leitinho, eu vou de atrás. Realmente, eu fui de atrás, não entendi. Agora eu vou ir atrás de quem me ensinou. Não, Margot, eu não entendi o que você falou ali sobre mitocôndrias e tal. Você pode me explicar? E olha, eu não conheço professor que diga assim, não, te vira. Muito pelo contrário. Todos amam isso. Alunos que se interessam, que buscam. E é incrível, né? Como quando a gente se ensina, a gente aprende muito mais do que se alguém despejar sobre nós as coisas, né? Impressionante. Tudo que é despejado sobre nós, a gente... Mas quando a gente tem essa dinâmica, assim, e tomara que se mantenha, tomara que esse início, essa pandemia traga esses benefícios para nós como alunos, porque todos nós temos que continuar estudando, para os nossos filhos eles aprenderem a ir de atrás, né? Bom, vamos lá. A primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês é: em meio às aflições do Evangelho, de viver o Evangelho, de viver o vem e ver na nossa vida, como é que eu devo agir? Eu sou um crente aberto, não sou um submarino, né? Em meio a essas aflições, por viver o Evangelho na minha vida, como é que eu ajo? Eu me encolho? Eu nego? E há muitos de nós que negam, né? É o famoso crente FBI, né? Você acha que ele é, mas você não sabe, está disfarçado ali, tá? Os colegas estão contando umas historinhas ali, picante, o cara tá ali, entendeu?
Está ali. Ele não participa, mas ele está ali. Entendeu? O outro colega ali está mostrando ali para o outro o Instagram de uma menina. Aí o cara, não, ele não tem o Instagram, mas ele está ali. É óbvio que eu não estou falando aqui que você vai ser um evangelista dentro da sua empresa. Há uma ética profissional que você tem que seguir também. Nós vivemos uma democracia, né? Você também não vai querer ser, né? Mas como é que você vive em meio a essas aflições? Porque tem aflição sim. Não vem me dizer que você não perdeu uma amizade, que não tem um vizinho que não gosta de você. Tem algum problema aí. Mas não estou dizendo assim ódio. Estou dizendo assim, não gosto muito de conversar com o Rogério, que vai e vem e fala de Jesus para mim. Ah, mas eu não falo de Jesus pessoal, diretamente para ele. Não, você fala assim, se Deus quiser, domingo que vem a gente vai pescar. O cara não gosta disso. Como assim, se Deus quiser? Está na mão de quem? Entende? Eu convidei o Rogério para tomar uma cervejinha artesanal, ele tomou ali um copinho ali e parou. A tua atitude condena. Não esqueçam disso. A Margarete ali está doente e ela não fica reclamando. Isso é viver o Evangelho. Ela não está sorrindo, eu estou doente, pessoal, olha que maravilha. Mas ela tá firme. Ela sabe que ela tem alguém que cuida dela. Isso acusa. Então, como é que a gente age em meio às aflições que nós vamos colher por viver o Evangelho? Colocando a nossa fé em Jesus. O versículo aqui ele diz, no mundo passais por aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. E se ele venceu, há um outro versículo que diz que, como ele, nós somos mais que vencedores. Então, a aflição nós vamos passar. Ela pode acontecer, vocês mesmo alertou. Mas a gente não vai ficar na aflição. Vamos passar por ela. Como vale da morte, pode passar antes, não passa do vale da morte. Então, tem essa fé. Eu posso passar por aflição, provavelmente vou passar, e quando eu estiver passando, existe alguém que cuida de mim e está vivo na aflição. Isso aí. Isso aí. Eu penso assim, que a gente tem uma oportunidade hoje de nos estreitar o nosso relacionamento com Deus, por meio da oração, da palavra, porque como Jesus já nos diz que a gente vai passar por aflições, então eu fico pensando assim, como que eu vou estar na hora de chegar ao deserto? Será que eu vou estar firme? Será que eu gostaria de estar firme e focado em Jesus. Então eu preciso fazer uma bagagem. Então eu tenho que já, digamos assim, me preparar. Agora, não, estou tranquila, não, agora estou tudo boa, estou empregada, meus filhos estão bem, meu casamento também, então não preciso ir na igreja, não preciso orar, tudo certo. Aí na hora que vem, aí cai. Então a gente tem que ter esse temor, pensar assim, poxa, eu não sou inabalável. Eu preciso buscar aquele que é para poder me sustentar. Mesmo em situações de calmaria. E na hora que é necessário, eu não vou aguentar. Na minha própria força, eu não vou aguentar. É isso aí. Por isso que o capítulo 15 é videira e os ramos. Não existe ramo sem videira. Não existe sustentação sem aquele que pode te dar o que você precisa. Eu faço assim, eu olho para trás e vejo quantas dores e sofrimentos eu já passei, eu sei que nunca me abandonou. Então eu olho e não tem lá no nunca me abandonou, também não vai me abandonar para frente. E para mim isso me fortalece muito olhar para as experiências ruins que eu passava, para me fortalecer e olhar com esperança de que não importa o que vai acontecer, ele vai estar comigo. Vocês sabem que eu gosto muito do livro de Jó. Claro, a base do texto é a questão do sofrimento e a vida cristã. Não tem, mas eu gosto muito do Jó. Ele vai trazer uma informação muito importante, que ele vai dizer assim, lá no final, antes eu só te conhecia de ouvir falar. Tipo, eu venho aqui, dou meu testemunho, o Rogério, a Margot, a Anne vem aqui, dou testemunho. O irmão nunca viveu isso.
será que não é exagero, entendeu? Será que eles não estão emocionados para estar lá falando? Mas você vai ter que viver. Você vai ter que experimentar graça, você vai ter que experimentar perdão, você vai ter que experimentar o amor, de formas variadas e multiformes, para que você seja conformado à imagem de Cristo. Isso também é santidade. A gente confunde, né? Santidade com fazer todas as coisinhas certas. Eu, pessoalmente, aqui para os irmãos, sou apaixonado pelo assunto santidade. Até na teologia, né, os teólogos eles entram em campos diferentes, assim, se titulam. Não por uma questão de definição, para você entender como ele vê. E eu sou um teólogo que eles chamam teólogo da santidade. Mas não só a santidade, é que ela repercute, né? Quem é Deus, você entender o amor de Deus, você entender a misericórdia, você entender suas ações. E é um erro que a gente comete, é isso. A definição de santidade vai muito aquém de fazer as coisinhas certas. Rogério é santo, eu vejo ele no culto todos os domingos, eu vejo ele dar o dízimo e eu vejo ele participar da ceia. Santidade vai muito além do que simplesmente um ato. É um viver diferenciado de todas as coisas. Né? Então, aí tem os teólogos do amor, né, que a gente chama, que a gente brinca, né, que são os hippies da teologia, aquele cara que está sempre, né, da misericórdia e tal. É uma brincadeira, né? Tá? Mas então vamos lá. Uma pergunta que é óbvia, uma pergunta que tem a resposta óbvia também, onde é que a gente pode encontrar refúgio? O irmão Rogério já falou, em Cristo. E onde é que a gente encontra Cristo? Em Jesus. Gente, eu vou abrir uma, assim, é uma exortação aqui, pelo amor do Senhor Jesus, pelo amor do Senhor Jesus. Hebreus 1 é muito claro, antes Deus falava por profetas, hoje Ele fala por meio do Filho. E aonde a gente encontra o Filho? Nas Sagradas Escrituras. Tem uma profetaiada aí que, meu Deus do céu, que Deus não divide a glória dele com ninguém. E não é com o pó que ele vai dividir. Agora eu dei uma professora de nada, né? Tá? Não esqueçam disso. Antes, Deus falava por meio dos profetas. Hoje Ele fala diretamente por meio do Filho. Olhem para o Filho. Sempre para o Filho. Olhem para o Filho. Sempre para o Filho. Que vocês vão caminhar um caminho reto. Vocês querem ver onde estavam os profetas de Deus que não previram o coronavírus? Vamos mais. Vamos sair do nosso campo. Onde é que estavam os videntes que não previram o coronavírus? Deus refuta por pó os poderosos dessa terra. Então, vocês viram aí que ele mostra quem ele é. Engraçado que nenhum profeta veio para frente e disse, nós vamos ter um ano. Não, né? Então tá. E a palavra de Deus é muito clara. Como é que você testa um profeta? Ele fala e se cumpre. Ninguém falou, então, tá? Então, meu irmão, querido irmão, se você não gostou do que eu falei, que isso aqui está sendo gravado e acaba caindo para... Se você se intitula profeta, estou disposto a conversar, mas traz a Bíblia. Bom, outra pergunta que eu já, de certa forma, já antecipei, né? E o papel do Espírito Santo, né, em nossos dias, qual é? Total e absoluto. Total e absoluto. Tá? Nós dependemos do Espírito. Olha só, a grandiosidade do poder do Espírito Santo. Quem é que levou Jesus para o deserto para ser tentado? Se o filho, naquele momento, se identificou como servo para ser tratado para começar a obra dele. Tratado, tá? Tudo são expressões, sim. Jesus não precisava de tratamento, mas se ele dá o exemplo, nós o seguimos. Acabou. Tem uma frase em latim que diz assim: Deus dixi, causa finita est. Deus falou, cessa ser discussão. Se Deus disser que acabou, não tem discussão, não tem trelelê, não tem argumentação teológica, apologia. Não tem. Quem é que guia? O Espírito. Ponto. Ah, mas o pastor Eliezer, ele tem um GPS espiritual bem bacana. Não tenho nada. Nada. Eu sou pó. Ponto.
Ah, mas o irmão é meio profeta lá na igreja. Não, ele é pró. Ponto. Jesus, é óbvio, meus irmãos, que Deus vai chamar irmãos para abençoar vocês durante a jornada de vocês. Você não está sozinho. Foi o que a Maria falou, comunhão. E há horas que Deus usa a nossa boca para falar. Ponto. Usa sim. Quanto mais conectado a gente tiver, mais Ele vai nos usar. Mas você vai notar que aquilo não veio de você. Mas dentro dos seus propósitos, dons, tá bom? Mas agora, aquela coisa que nem Isaías, assim, eu vou confessar para vocês aqui, eu não acredito. Se fosse, ia ter mais um livro na Bíblia, profeta tal. Tá? Por que vocês acham que a Bíblia diz que durante 450 anos, 400 anos, Deus silenciou? Para mostrar que agora é Jesus. Ele fala por Jesus. Pronto, acabou. Não tem outro canal. Atos 4:12. Pois Deus determinou somente por meio de um homem chega a salvação. E quando podemos fazer uma analogia que salvação é para tudo. Não é só ir para o céu. Não é só para ter perdão. Também para, estou enrascado, não sei o que eu faço agora. Jesus. Estou sofrendo, não sei o que eu faço agora. Jesus. Eu gosto muito, tem a gente usa, né, uma ilustração quando a gente está evangelizando, que é aquela do cara em cima da casa na enchente, sabe? O cara está na casa enchente, a água está subindo, daí a gente usa até para nós a questão de oração, né? Aí vem uma pessoa, oferece um barco, aí vem uma boia e tal. Confesso que essa ilustração não está certa. Sabe por quê? Você não está em cima da casa. Você está lá no fundo do rio. A história é sobre um mergulhador santo que mergulha lá no fundo do rio e te tira de lá do fundo do rio. Você está com a água até o pescoço, sei lá, vou usar a expressão. Você está arrastando a sua barriga lá no fundo do rio. E a história verdadeira é sobre um mergulhador que vai lá no fundo. E esse é Cristo. Não tem boiazinha, não tem barco. Ele vai lá no fundo e tirou cada um de nós pelo poder dele de lá. De uma treva sem fim. Quem é que já quase se afogou aí? Ninguém? Só eu tive essa experiência. Já? É horrível, né, Margot? É horrível. Você só vê aquele solzinho diminuindo. Eu me afoguei num poço, né? Então, não sei se foi a mesma experiência, foi no mar, se foi no... Eu era criança, eu estava dando uma piscina, um outro que me empurrou por trás, aí eu caí e fica na água. Aí de repente o homem pulou e me tirou. É mais ou menos isso aí. Bueno. Não esqueçam que todo texto tem o seu contexto. Então, o capítulo 15 e 16, ele segue uma sequência de palavras de Jesus. Tá? Ele está se despedindo, mas ele também sabe do amor que os discípulos dele vão ter por ele e o amor que ele tem por eles. E ele está dizendo assim, gente, eu vou partir, mas eu vou deixar diretrizes e não só isso, eu vou deixar consolo para vocês. Então ele vai argumentar nisso. Então no capítulo 15 ele está se direcionando para dar as instruções da partida dele, tá? E anunciar que a gente não vai ficar sozinho. Isso é muito importante. Quando nós lemos Atos capítulo 1, Pentecostes, batismo do Espírito Santo, nós estamos vendo o cumprimento de uma promessa, mas também de Joel, de uma promessa, né? Uma profecia, mas o cumprimento da promessa de Cristo de que ele não nos deixaria sozinhos. Então aquele momento é um momento único na igreja, extraordinário, para selar a promessa de Cristo. Eles tinham recebido a promessa, só que até aquele momento eles estavam acuados, só que agora vem com poder, o mesmo poder que Cristo demonstrou para eles. Então tem um paralelo, tudo está interconectado. Então, Jesus, capítulo 15, ele vai falar sobre a partida dele e sobre como ele iria agir, e depois ele vai falar sobre a vinda do Espírito Santo, né? Há alguns, até o autor do nosso material, ele bota ali providência, né? Só que não confunda a questão da providência com a providência divina no geral.
que a gente chama de imanência divina, ou seja, Jó 12:10, acaso, Senhor, se tirares de nós o teu espírito, viveremos? Não esqueçam que Deus sustenta todas as coisas por sua providência. Alguns chamam de graça comum também. Só que eu gosto de fazer distinção. Graça para mim tem a ver com salvação. Então usamos a palavra providência, Mateus 10, 29 e 30, Atos 17, 25. Quando Paulo está argumentando com os filósofos, ele diz: acaso Deus não dá chuva no momento certo e tal? Isso é providência. Deus regendo as coisas de forma que a criação dele se mantenha. Isso é providência. Mas a expressão que o irmão usou aqui é providência, eu vou mantê-la, tá? Só que mantendo essa distinção entre uma manutenção divina e uma vinda ao socorro, que é o que Jesus vai falar. Então imagina, eles estavam desesperados, né? E ele afirmou, né? Ele ainda deu a letra, ele disse assim: vai haver um momento que vão tirar o pastor e as ovelhas vão ficar dispersas. Eles sabiam disso. Eles sabiam disso. Tá? Então vamos lá. Quando o Senhor vai usar, no capítulo 15, essa metáfora da videira e dos ramos, ele está seguindo algo que é muito importante e que eu preguei aqui, que é a questão do ensino. Jesus está ensinando de forma que possa ser entendido. Eu gosto, quando eu estava aprendendo homilética, que é a pregação, né? O professor, excelente professor, fica aqui meu agradecimento, professor Camura. Ele, uma vez assim, deu um exemplo. Lutero, exímio pregador, ele compunha a pregação e ele pregava para os filhos e para a empregada dele. Se eles compreendessem, a pregação estava boa. Se eles não compreendessem, ele tinha que reformulá-la. Porque a pregação tem que ser clara, ela tem que visar o ensino e não apontar para o pregador, para a sua excelente teologia homilética. Ela tem que apontar para Cristo, um Cristo que era simples nas suas palavras, complexo na sua existência, mas simples nas suas palavras. Ela tem que ser vida, ela tem que vivificar. Se ela não vivifica, ela não cumpriu o propósito dela. Então ela tem que ser muito clara, muito objetiva. Tá bom? Então o Senhor vai seguir com exemplo. Nós temos ali pescadores, agricultores. Então, olha, eu vou falar algo que eles vão entender. E não só eles, os meus discípulos daqui 200 mil anos vão entender o que eu estou falando. Então, ele vai passar por uma metáfora. Essa metáfora da vinha, não esqueçam, ela é precedida pelo quê? Jesus vem, lava os pés dos apóstolos e vai dizer: ó, se eu não fizer isso, vocês não fazem parte de mim. Ou seja, é em mim que vocês vão obter perdão. É pela minha obra que vocês vão ser justificados. Pedro, tu não entendeu. Eu preciso fazer isso. Por isso que ele chegou ao ponto de dizer para o Pedro, né? Quando Pedro diz: não, Senhor, vamos dar um jeito e você não precisa morrer. Se afasta de mim, Satanás. Eu preciso cumprir isso. Senão, não valeu nada. Então aí, nós temos o contexto precedido pelo lava-pés. Aí Jesus anuncia um traidor, tá? E aí ele entra nesse belo e grande discurso da partida dele, tá? Seguido depois da promessa do Espírito, né? Então, se a gente olhar para o contexto de João 15, do capítulo 1 ao versículo 8, a gente tem que focar para a palavra permanecei em mim. A chave de tudo é permanecei em mim. Vamos lá. Quando, e nós vamos ser, porque isso está registrado nas Sagradas Escrituras, vai haver um juízo final. Haverá um dia em que Cristo virá como justo juiz julgar todos os homens, todos, de todas as eras, de todos os tempos, incluindo eu e você. A diferença é que você vai para aquele processo, mas você já está perdoado, entendeu? Mas é uma questão de você ver, sério, e do mundo ver o fruto da salvação que foi exercido sobre você durante a sua vida, sabe? Porque eu tenho certeza que muitos de nós, não é que a gente vai ter medo, mas a gente vai precisar disso. É como Pedro: tu me amas? Eu amo, Senhor.
Pedro, tu me ama mesmo? Amo, Senhor. Só que ele vai te mostrar. Eu acredito, tá? Isso não está na Bíblia. Eu acredito que o cara vai ali chorando, porque você vai sentir no seu coração que você não merece aquilo tudo. Aquele amor todo, aquele perdão todo. Mas Jesus vai mostrar para você, olha aqui, ó. Você lembra, Rogério, quando você se achou o mais baixo comigo na barata? Você não era, cara. Ô, Rogério, você lembra quando tu orou por aquele negócio que eu não te dei? Eu vou te mostrar se eu tivesse te dado. Bonito, pá. E aí? Errei ou acertei não ter te dado? Você entende? São coisas assim, tá? Isso são mistérios. Eu estou falando o que eu penso. Digo eu, não diz a Bíblia, tá? Eu imagino também, né? Eu gosto do mundo da fantasia. Eu gosto de imaginar que algumas coisas vão acontecer. Entendeu? Esse momento vai ser para você ver a glória de Deus manifestada. Sabe por quê? E olha só um detalhe, você não se deu por conta ainda. Em Isaías 6, quando Isaías vê Deus, acontece um negócio muito legal, tá? Que é o que? Ele vê os anjos ali, e o que acontece? Os anjos têm 3 pares de asa, um par lá guarda o pé, esconde os pés, as asas voando, e o outro, o rosto. Naquele momento, os anjos de Deus não têm coragem de olhar a face gloriosa de Deus. Você já notou isso? Porque ali é a manifestação da glória de Deus. Só que o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: hoje vemos como que turvo, mas um dia nós veremos ele face a face. Meu querido, você foi escolhido para ver o Deus da glória na sua plenitude. Os anjos, naquele momento, esconderam o rosto. Você não vai esconder seu rosto, não. Já pensaram nisso? E sabe onde é que isso foi conquistado? Na cruz do Calvário. Então, mais do que para o céu, Jesus não é porteiro, volto a afirmar. Jesus é a plenitude que você precisa para estar diante da glória de Deus. Senão, lascou. Isso que significa viver os anos. Você não vai chegar senão por ele. E essa, por incrível que pareça, né, parece ser simples, mas teologicamente essa parábola do Senhor ela é muito complexa, ela tem um alcance muito grande, assim, né? Não é só uma mensagenzinha, ela se expande, ela te traz informações inúmeras. Por isso que é interessante você ler a Bíblia, porque cada vez o Espírito vai revelando. É um estágio, né? É um estágio. Vamos pegar tipo assim, você faz teologia, aí você gosta de um assunto, você vai fazer uma pós ou várias pós a respeito daquele assunto, aí você se aprofunda mais um pouco, você faz um mestrado e você deseja não só estar muito bem aprofundado, mas alcançar outros, você faz um doutorado. Alcançar para poder ensinar, né? Então você vai aí passou o doutorado, pós-doutorado, você vai indo até não poder mais. E é assim que funciona. Você lê a Bíblia uma vez é de um jeito, no segundo é de outro, no terceiro é de outro, no quarto é de outro, né? Na 56ª você viu que você não aprendeu nas 54 vezes que você leu, e assim você vai indo, é um processo. Entende? Não esqueça das palavras do apóstolo Paulo. Vocês pecam porque vocês não têm conhecimento de Deus. Conhecimento essencial, então, básico para a gente tentar manter uma linha reta, né? Se é que pode ser chamado de linha reta no nosso caminho. Exatamente. Eu guardei a palavra para não pecar contra ti, né? Salmo 119, né? Salmo do não vou demais. A gente brinca que o salmo não vou demais. É que ele gosta muito, ele ama muito esse salmo, né? Mas agora, a gente, então, para tentar entender essa complexidade, a gente vai focar em 2 situações, tá? Que é, primeiro, vamos tentar entender o personagem e graças à bondade de Deus, durante algum tempo a gente trabalhou, né, esse capítulo nas pregações aqui por meio do pastor Reginaldo. Mas vamos lá. Deus é o lavrador. Na prática, o que significa? Quem é que semeou? Deus. Quem é que regou e rega? Deus. Quem é que cuida? Deus. Quem é que controla? Deus. Quem é que determina o tipo, a função e tal? Deus. Muito claro.
Salvação. Mateus 20. Você lembra? Da parábola também? Dos colhedores de uva. Uns começaram de manhã, bem cedo, outros foram na última hora. E aí o dono da vinha diz o quê? A vinha é minha. Eu dou o pagamento para quem eu quiser. A salvação pertence ao Senhor. Jonas 2,9. Atos 7,10. Bendito seja o Cordeiro, pois a salvação pertence a Ele. A salvação pertence a Deus, não pertence a você. Então não escolha para quem falar o Evangelho. Viva o Evangelho, porque é assim que funciona. Né? Por você, se você quiser, nesse dia que eu falei do juízo, você chega para Deus e diz assim, tá, mas por que o fulano ali que é bonzinho, tu não quis salvar, mas o Beltrano salvou? Pode ser que ele te responda, claro, tipo assim, a videira é minha, tá? Jesus é a videira, né? Não se esqueçam que sempre Jesus foi muito claro, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Ele apontava, eu não faço nada de mim. Naquele momento, não esqueçam, o nosso Deus Trino, na pessoa do Filho, executa uma obra de salvação. Então, na economia da salvação, ele está cumprindo aquele papel. Ele não está se rebaixando, ele não está dizendo, não sou Deus. Ele está dizendo, nesse momento precisa que eu cumpra isso. E entre isso está cumprir a vontade do meu Pai. A gente chama isso de ação ativa de Deus, de Jesus. Passiva em algumas formas e ativa em outras, tá? Ele escolheu, eu vou lá e vou mostrar para eles o que é o nível de obediência, que eles não vão ter que conseguir, para que eles se desesperem e se agarrem na minha ordem. É isso aí. Está dado o recado. Você consegue ser igual a Jesus? Não. Então se agarra desesperadamente na orla dele, que nem a mulher de fluxo de sangue. Que, querido, se você não fizer isso, você vai morrer. Eternamente. O que é pior. Então se agarra. Se agarra, enfrenta a multidão, faz o que tiver que fazer. Cego, Senhor, filho de Davi, me salva pelo amor, e tudo que é mais agarra. Precisa. Sem isso, esquece. E não só a questão salvação, a questão para tudo, né? Para tudo na vida. Para tudo na vida, cara. Você precisa agarrar na orla e não sai daqui se o Senhor não me abençoar. Já corre. Não. Ele vai, pode ser que ele desloque a coxa e tal, mas fica tranquilo. Mas ele vai te abençoar. Mas dependa dele, não tem como. E claro, os ramos somos nós, né? Totalmente dependentes de Cristo. Totalmente dependentes de Cristo. Volto a afirmar isso. Tá bom? Aí quando nós falamos em frutificação, uma coisa que tem que ficar muito clara para nós aqui, é que quando Jesus está falando em frutos aqui, ele não está falando apenas em obras. Não esqueçam do texto de Efésios 2,10 que diz assim, que nós temos que estar preparados para as boas obras que Cristo preparou na eternidade para nós. Ele não está falando dessas obras, tá? Mas o que ele está falando? Na questão do amor e do testemunho, também. Amor e testemunho. Nós não podemos dar aquilo que nós não temos. E olha só que bacana. Quando Jesus está falando da videira, é que a gente não é viticultor aqui, mas vou explicar para vocês. A questão do tamanho do grão está relacionado com a quantidade de água que a videira recebe. Assim como o solo fornece a doçura, né? A quantidade de açúcar do grão. Então nós precisamos, o fruto por si só ele não capta o que ele precisa do ar. Não é por contato com o ar, ele precisa da seiva da videira. Se a videira não fornecer, o grão não cresce. O grão não é doce. Tudo que o grão precisa vem da videira, exclusivamente da videira. Ah, mas e o agrotóxico? Que é o que alguns botam, né? Infelizmente. Mas é na videira. A videira está protegida, o fruto está protegido. Exatamente. Ah, mas o pacotinho aquele de papel, viu como eu entendo de fruta? O pacotinho de papel que bota em volta da fruta, quem é que bota? Não é o dono da videira? Então, meu amigo, você está totalmente dependente. Totalmente dependente, volto a dizer. Tá? E olha só os níveis da frutificação que Jesus vai usar ali. No versículo 2, 4 e 6, ele vai dizer, né? Vai dar um exemplo ali sobre os ramos que não produzem fruto,
na dica de nada, né? Aqueles que, eu gosto de usar a expressão meia boca, né? Os famosos ordinários, os galinhos ordinários, né? Vida comum, né? Vida que serve. Se vier, vem bem, se não vier, tá bom. Também não quero, né? E aqueles que são os frutos, sabe? Tipo aquele que os espias levaram com galho, mais ou menos, né? As pessoas dizem que era um grande fruto, assim, então. Não quer dizer. Não se esqueçam que eles iam passar um bom tempo explorando, né? Então eles tinham que preservar o fruto, senão a uva ia cair. Então eles tiraram um pedaço da videira para manter sustento, viu? Tem que ter a videira, não adianta. Tira um cacho de uva do pé, ele não dura muito, ele começa a soltar os grãozinhos, né? Agora, se você quiser preservar para uma viagem, corte um pedacinho do galho. Aquele pouquinho que seja de galho vai sustentar a uva e não vai ter o grão. Fica a dica, tá bom? Então, não adianta. Não, Jesus podia ter escolhido, né? Eu digo, ele podia ter escolhido qualquer pé, né? Não, ele escolheu a videira para dar o recado mesmo, não deixar a dúvida, né? E também essa questão da frutificação não tem a ver com Gálatas 5:22, tá? O fruto do Espírito, não tem nada a ver. Está falando aqui em questão de amor, em questão de testemunho, certo? Então, isso tem que ficar bem, bem claro. No tempo oportuno, Deus vai falar, ó. Até porque não esqueçam que o fruto do Espírito tem a ver com a questão de edificação da igreja, de servir a igreja. Tá? Não, desculpa. Com a edificação de si, do cristão, tá? A questão do cristão. Digamos, é para você crescer, e os dons para servir a igreja. Então, uma é para você, a outra é para a igreja, tá? É claro que uma repercute na vida do outro, mas isso tem que ficar bem entendido. E aqui Jesus está falando no geral, né? Olha só. Se a gente fizer então a pergunta que qual a importância de se produzir fruto, tá? Jesus dá a resposta. Em João 15,16, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e que o fruto de vocês permaneça. Primeiro, foi ele que escolheu. Segundo, foi ele que designou. Foi dada a ordem. Ah, mas Jesus é tão bonzinho, Deus é amor, né? Ele mandou. Não se esqueçam que eu falei. Deus falou, está cessada a discussão. Ele escolheu, te designou e você vai dar fruto. Porque ele é a videira, ele vai te suprir. Com palavra, com amor, com cuidado, com sorriso. Fica tranquilo, confie. Se agarra na promessa de Jesus. Ele vai te suprir em todas essas coisas. Não vai te faltar nada. Nada mesmo. Ah, mas aquela pessoa que eu estou tentando evangelizar, um ateu, filósofo, doutorado em filosofia apologética. Fica tranquilo. A hora que Jesus bateu o cetro de salvação dele, cai a muralha de Jericó, meu amigo, vai ser o... Pode correr para norte, para sul, para leste, para oeste. A hora que ele agarrar e abraçar, acabou essa conversa. Entendeu? Funciona assim. Não tem. E também não tem, a questão desse fruto também agora me lembrei, não tem nada a ver com a questão lá de Lucas, capítulo 6, versículo 43, 45, a árvore e seus frutos, tá? Não tem relação direta com aquilo ali, assim, olha, está falando sobre aquilo lá. Não, tem conexão, mas não é referência àquilo ali. Você lembra que Jesus vai condenar o juízo temerário? Você chegar e dizer, aquela pessoa não é salva, aquela pessoa não merece ser salva. Não. E ele dizer, não, olha para os frutos, né? Uma laranjeira vai dar laranja. Então, se o cara é cristão, ele vai ter frutos, né? Vai ter frutos bons. Talvez poucos, mexadinhos, mas ele vai ter, né? Mas vamos lá. E olha só, então, falei essa questão dos frutos, né? E tá escrito assim, ó. O fruto que produzimos para Deus não se limita à atividade de ganhar almas. Não se limita. Compõe, mas não se limita apenas a ganhar alma. Ah, eu já trouxe 20 pessoas para a igreja. Tá, mas olha só. Nesse capítulo, Jesus está falando na questão da oração,
Porque Jesus está falando, eu sou a videira, sem mim vocês não fazem nada. Só que o cara não ora. O cara sabe que a salvação vem de Deus. Se vem de Deus, não vem de você. Você não ora. Você vai evangelizar, você não ora. 99% de um ato evangelístico está baseado na oração. Então, se você não tem filhos espirituais, possivelmente você esqueceu que você precisa orar. A oração é a base de tudo. Porque você não vai convencer, volto a dizer, você não vai convencer ninguém de nada. Mas Cristo convence. Graça irresistível. É isso que eu estou falando. Uma mulher estava vendendo púrpura, livro de Atos, e ouviu dos homens, tagarelas, conversando com as mulheres que lavavam roupa. E aí fica a dica também, querido irmão, quebre um pouco desse preconceito de que você não pode falar com uma mulher. Ah, não, eu sou batista, tem uma regra que diz que eu não posso evangelizar mulher e mulher não pode evangelizar homem. Você está evangelizando, você tem público, você está numa conversa, num diálogo aberto. Se Paulo pensasse assim, ele dizer, não, aquelas mulheres ali que estão lavando roupa a gente deixa, então nós vamos tentar, com um milagre, uma mulher que se converte e aí ela vai lá. Entendeu? Eles foram lá, mulheres simples, humildes, lavando a roupinha delas, eles foram lá falar. Essa moça, porque é assim que o livro de Atos se refere, uma mulher nova, ela está passando por ali e ouve aquilo ali. Aquela oferta irresistível para ela. E ela vem e fica ali. E é convertida. Graça irresistível. Não se esqueçam disso. O evangelho é irresistível para aqueles que foram chamados por Deus para a salvação. Ele pode até resistir no início. Mas quando os olhos dele começar a abrir, ele vai desejar isso, ele vai amar a cruz de uma forma como ele nunca imaginou que pudesse amar. Tenham confiança nisso. É Deus que salva, é Deus que gera vida nova, é Deus que chama do túmulo. Então confie nisso. Que não seja só uma teoria, eu conheço, o pastor Jesus falou da graça irresistível. Vivam a graça irresistível de Deus nas suas vidas. A graça que salva, que perdoa. Um outro fruto que eu falei agora, você se deliciar em Deus, você ter alegria, você ter gozo em Deus e no amor que Ele tem por você. Não se esqueça, esse Deus trino que não precisava amar mais nada, que era completo e pleno no amor que tinha um pelo outro, decide te chamar para a família dele. Mefibosete, você foi chamado diante do rei, você não vai ser sacrificado, você vai comer na mesa com ele. Mefibosete, você não pode, mas ele te chamou para isso. Então se delicie, se alegre. Hoje nós vamos ter ceias, irmão. Venha como Mefibosete, ciente de que você não merecia estar ali, mas ele te chamou para comer na mesa dele. Você parte da família dele. Sabe aquele Deus trino? Ele te convida para estar no meio desse triângulo, num amor perfeito, absoluto e pleno por você. Quando você entende isso, você para de falar bobagem que Deus está te castigando. Ele está te amando, te amando, te amando, te amando. Talvez a gente não entenda naquele momento essa manifestação de amor, mas Ele continua te amando, te amando, te amando, te amando, te amando, te amando. Por que vocês acham que Jesus disse, Senhor, por que me abandonaste? Na eternidade Ele viveu sempre, Ele sempre viveu esse amor pleno. Ele não sabia o que era ira, nunca. Só que naquela cruz, durante 3 horas e meia, Ele experimentou a ira divina de Deus pelo meu e seu pecado. Ele não foi abandonado por Deus, mas Ele experimentou algo que jamais Ele havia experimentado. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nos sofrimentos Cristo foi aperfeiçoado. Ele experimentou algo que na realidade era apenas um conceito. Por que Deus fala lá no Jardim do Éden, da árvore do bem e do mal? Não é bom que eles comam, porque senão eles serão conhecedores do bem e do mal. Queridos, Jesus, eterno, onipresente, já havia experimentado a cruz. E Ele não queria que eles experimentassem aquela dor. Por isso que Ele disse, se eles comerem do fruto, eles vão conhecer como nós, o bem e o mal. Até aquele momento eles só conheciam o bem. O gozo pleno da presença de Deus, a perfeição do amor, olhando face a face. Só que quando eles caem,
Eles vão passar a sofrer. E ele não queria isso. Aí as pessoas dizem, nossa, mas que Deus mal, bota uma plantinha ali para eles ali. Bah, ele tentou, né? Não. Ele queria que eles entendessem que a plenitude de todas as coisas estava nele. Então desfrutem de mim, imagina. O Rogério ganhou a Ferrari, mas anda de bicicleta. Como no início eu brinquei aqui, né, fiz ilustração, você ganhou o picolé e você lambe o papel. Você compra o ar-condicionado e se refresca dentro da caixa. Então, quando a gente está falando lá em Gálatas 5, 22, 24, ou falando sobre 2 Pedro 1, 5, 8, foi o que eu falei, que também vai falar em frutos, a gente está falando uma questão de caráter cristão, e não daquilo que Jesus está falando, de dependência, de oração, de desfrutar, de se alimentar dele, tá bom? E esses frutos têm a ver mais com a questão do amor. Então vamos lá. Em João 15, 9 a 17, nós estamos falando de amor ao próximo. E eu quero ler um texto para vocês, que eu sempre brinco, que se João viesse pregar na igreja hoje, ele ia ser corrido de muito púlpito. Muito púlpito ia correr ele. E a gente está falando do João. Né? Até fica um registro aqui. O apóstolo Paulo fala 2 vezes mais de amor do que João, sabia? E aí o apóstolo Paulo não ganhou o título, né? O João ganhou. Então vamos lá. Está lá em João, primeira epístola de João, capítulo 4, versículos 7 a 12. Eu vou ler para vocês. Agora eu dei uma. Estava em Efésios, eu disse, mas que texto estranho. Olha só. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Entenderam porque no início eu disse assim que a manifestação do Espírito não é grito e pulo? É amor. Porque Deus em sua essência é amor. Você não pode tirar o amor de Deus. É como tirar, o ventil de uma bola de futebol. Não tem nenhuma aplicação para dar. Vai encher a bola como? Deus é justiça. Deus é amor. Deus é luz. O verbo é aqui é intenso no grego. Ele é. Mas não como personificação. Entende? Não é que o amor é bem difícil de entender. O amor é Deus. E Deus é amor, mas eles... Não é uma personificação, mas Deus não pode deixar de ser o que Ele é. Ele ama, Ele amava na eternidade. Entenderam a questão da Trindade? Como é que Deus pode ser amor se Ele é um só? Então Ele amava o Filho, Ele ama o Filho, Ele ama o Espírito ama o Pai, ama o Filho ama o Espírito, ama o Pai. E Ele te convida para participar desse amor. O apóstolo Paulo vai dizer, tudo vai passar, mas uma coisa vai permanecer, o que é? Amor. Então, se você tem dificuldade de amar, nós temos um problema. Porque Deus é amor. E se você conhece a Deus, você ama. É óbvio que eu não estou dizendo aqui que você vai viver abraçando e beijando todo mundo. Não é isso. Tem esse entendimento. Mas, você não vai ser indiferente às dores das pessoas. Você não vai ser indiferente à realidade de que a maioria das pessoas que está lá fora está indo direto para o inferno. Para a eternidade de dor.
Você vai ficar indiferente a isso? Não dá. Não pode. E uma coisa que eu estava pensando, pessoal, relacionada ainda sobre a EBD do passado, se a gente conhece a verdade, a gente não pode se mentir. Então a gente não conhece a verdade. Exatamente. Porque se a verdade nos liberta, a gente, poxa, agora é como se tem uma solução matemática enorme ali. Eu sei a resposta. Eu fiz, não vou falar a resposta, não. Não, gente, a resposta é tal. Olha, a resposta é tal, olha, tirar você dessa dificuldade, você está tentando decifrar, e a resposta é tal. E sai falando a resposta para todo mundo. Porque é isso que você falou. O cara que está ali, está quebrando a cabeça, ela tentando decifrar esse problemão aí, que você sabe a resposta. Ou então você não conhece a verdade. Porque se ela não faz essa mudança na sua vida, se ela não abre os seus olhos espirituais, e aí você passa a enxergar a questão do amor e também das angústias, do sofrimento, da questão do inferno, ou abriu ou não. Exatamente. Eu me lembro de uma situação bem que a Margot falou aí. Quando eu fiz o segundo grau junto com o colégio técnico, então era todo dia aula. Eu tinha aula até sábado e às vezes à noite. 3 anos assim. Então era muito corrido. E como eram os dois juntos, eu tinha 16, 21 disciplinas por ano. Era muita coisa para estudar e leitura. Então vocês imaginam, tirar assim, uma nota boa na prova, principalmente as provas técnicas, era muito difícil. E nós tínhamos uma matéria que é uma mistura de física e matemática, que é chamada resistência dos materiais. E a gente fez a prova, a turma, nós éramos só 14. E a gente foi muito mal. Aí o professor fez uma proposta: eu vou botar uma questão aqui no quadro negro e vocês podem resolver em grupo. Se vocês acharem a resposta, eu dou a mesma nota de quem deu a resposta certa para todo mundo. Jesus, e aí foi aquele desespero. E foi aquele desespero, e faz o cálculo e não está certo. E a gente não tinha certeza. Pense bem, qual é a resposta certa? Não tem nem a prova dos 9, né? E aí os guri dizem assim, vai Lesura, que tu é bom em física, não sei o que, papai. Em matemática, nós tínhamos outros colegas muito inteligentes, eu nem me considerava. E vai, daí olhou para o meu cálculo e disse assim, o teu cálculo fechou com o meu. Bom, já era um bom sinal, né? Aí vamos ver o outro, aí todo mundo calculando, todo mundo colaborando. O terceiro cálculo fechou. Aí eu levantei a mão. Aí o professor olhou, tá, Lesura? Só a resposta, não precisa nem desenvolver. Ele disse, agora? Meu tanto? Ele, tá beleza. Vou dar nota máxima 10, né, para todo mundo, que a resposta tá certa. Salvei um monte de gente ali. Eu não, né? A nossa comunhão ali, nossa comunhão salvou um monte de gente. Teve gente que tava com as calças na mão, literalmente. Com um 10, ficou mais ou menos na média, a média era 7, e aí foi pro exame, precisando de 2, 3 pontos. Né? Foi o que o Margarete falou. A gente tem a resposta e não quer dar, guarda para nós. Eu podia chegar, digamos, professor, eu sei a resposta, mas eu vou ficar, né, mocoseado aqui. Aí lá em Atos, capítulo 4, versículo 20, Pedro diz, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Como vamos deixar de falar a verdade? Como vamos deixar de dar a resposta que as pessoas precisam? Indicar o caminho que a gente viu e ouviu. O senhor sabe que é interessante que lá em Isaías 4, eu gosto muito de Isaías 6, eu gosto muito daquele contato de Isaías com Deus, porque a gente vai ver que a atitude do crente, a atitude do santo que vê a glória de Deus, qual é? O que o Isaías fala depois? Manda a mim. Eu vi, então eu quero falar. Manda. Envia a mim. Então você vai querer falar. Você vai querer viver, não adianta. Você tem um tesouro de enorme valor, você vai querer ficar quieto? Não, você vai querer. É natural, uma atitude natural. Olha só,
Nos versos 9 e 10, nós vamos ver um desenvolvimento funcional desse amor, né? O que é que ele vai falar? O pai ama o filho, né? O filho é modelo e comunica o amor do pai. Logo o papel do crente é receber esse amor e amar tanto a Deus quanto o próximo. Foi o que a Margot falou no início. Nós amamos a Deus num relacionamento vertical e amamos ao nosso próximo num relacionamento horizontal. É isso que o Senhor vai falar lá em Marcos 12, 24, quando ele é indagado, né, e sobre a questão da lei. O que é a lei? O que se resume a lei? O que é a resposta? Amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua razão, e ao teu próximo como a ti mesmo. É isso o resumo da lei. A lei não foi um Deus todo regradinho, xarope e mala que coloca, eu quero isso, isso, isso. Sabia o que estava errado, então ele disse assim, vamos tentar direcionar. Então eu vou dizer que vocês têm que fazer isso, isso e isso. Isso vai ser benéfico para vocês. Isso vai proteger vocês. Mas ele é tão chato que ele fala até da questão do ciclo menstrual da mulher. Mas é claro, ele está protegendo. Ele está dizendo, nesse momento não dá. Entendeu agora? Para bom entendedor, meia palavra basta, como se diz. Aí o cara diz assim, poxa, minha mulher está ali, né? Naqueles dias livres, ela está mal-humorada. Eu tenho que entender. E se ela quisesse, eu tenho certeza absoluta disso. Se você chegasse para todas as mulheres e dissesse assim, que tal você não ter mais TPM? Elas vão aceitar de bom grado. Vocês acham que elas gostam de ficar daquele jeito? Com os hormônios? Uma vez eu fiz um tratamento hormonal, meu Deus, gente, a mente fica... Imagina para elas saber que todo mês elas vão ter aquela bendita daquela explosão hormonal, né? É um fluxo muito... Então eu digo, eu não vou entrar em atrito, questão de futebol, né? Teologia profunda, alta teologia, né? Discussão. Ela está naquele dia, fica... Depois a gente conversa. Exato. Aí você diz assim, vamos comer pizza. Não quero pizza, quero X. Tá bom, vou comer X. Eu ia dizer X na primeira tentativa, mas ofereci pizza para mudar o cardápio. Entendeu, irmão? Fica a dica. Não mexe com touro bravo. Entendeu? Evita. Como diz a minha sábia mulher, lute lutas que você pode vencer. Você não vai vencer. Fica a dica. Não vai vencer. Tá bom? Então é isso. O papel do crente é receber esse amor e amar, tanto a Deus quanto ao próximo. Então, frutificar, o caminho mais correto para que isso aconteça, primeiro, obedecer às ordens de Cristo. Deus disse, discussão encerrada. Ponto. Tá? Só que isso tem que ser feito com alegria. É isso. Afinal de contas, foi Deus que nos escolheu. E depois eu quero terminar com uma ilustração que eu aprendi maravilhosa durante essa semana. Então, quando a gente está ligado na videira, fruto, amor ao próximo. Só que esse amor ao próximo, esse viver o evangelho tem suas consequências. E qual é? O relacionamento que a gente vai ter com o mundo. Que vai repercutir numa tríade sobre nossas vidas. E acredita. Acontece. Ódio, perseguição e indiferença. Ódio, perseguição e indiferença. Aonde que está isso? Versículo 18 e 19, questão do ódio. Jesus adverte os discípulos sobre a hostilidade dos incrédulos. Nós temos que entender que Jesus está falando daquele contexto, naquele momento ali. Hoje, você pode me dizer assim, mas hoje as pessoas não saem me batendo na rua. Por misericórdia. Mas naquela época era diferente, pessoal. Então Jesus estava dizendo, a coisa vai ficar feia. Sabe lá Mateus 24? Que alguns usam como referência para o final do mundo? Não, ali existem dois contextos. O primeiro tem a ver com a perseguição. A coisa ia ficar feia para os cristãos, não ficou? Eles foram queimados vivos, eles foram dados às feras. Ainda hoje, em alguns países são mortos, entendeu?
Não é o nosso contexto. E tem gente que fala mal do Brasil. Aqui do lado, que estão perseguindo o crente. Então, vai ser o ódio, né? Por quê? Porque o nosso mundo se opõe ao mundo. O nosso mundo se opõe a esse mundo. Você quer apanhar na rua? É você falar de identidade de gênero. Você vai apanhar. Vamos ser mais ou menos, então. Falar de política. O cara chega e diz assim, olha, eu não votei no Bolsonaro, eu votei no Bolsonaro, que eu posso citar o nome do presidente sem problema nenhum, mas eu continuo, se ele está fazendo as coisas, eu tenho, né? Ele está lá porque Deus colocou ele lá. Ah, mas tu é muito molenga, viu? Ótimo. Tu é muito pateta mesmo. Não, cara, se ele está lá, é porque Deus colocou ele lá. Como eu sirvo a Deus, eu vou continuar orando por ele. Eu posso não concordar. E vou me levantar quando ele for antibíblico, quando ele for contra a vontade de Deus. Mas enquanto ele estiver, que é delicado, fazendo algumas coisas que parecem tolas, o que eu vou fazer? Agora, o que eu também não posso admitir é que fica a minha opinião, falo eu, não falo o Espírito, é que crentes apoiem bobagens e besteiras como ele faz. Quer ver um exemplo? Parece simples. Ele falou um monte de palavrão num vídeo e teve crente que foi lá e distribuiu o vídeo e apoiou as palavras dele. Efésios 5:8 é muito claro. Na nossa boca não pode ter palavrão. Aí você vai lá e distribui um vídeo do nosso... Entendeu? Ah, não, eu sou contra ele quando ele é contra o aborto. Agora, quando ele fala palavrão, você apoia. Não, peraí, você não entendeu. A nuance é pouca, né? É tipo, eu não tenho problema de falar de política, tá? Porque eu não... Se houve um governo que privilegiou muito as menores classes sociais, foi o governo do PT. Ele fez, seja o Lula, seja a Dilma, eles fizeram muito pelo povo. Se a questão é se eles roubaram ou não, e aí eu tiro a Dilma, tá? Se Lula sabia, se não sabia, se ele fez ou não fez, bom, isso aí a justiça vai determinar da forma correta. E você pode ter sua posição. Agora, você negar que houve grandes avanços para a classe menos privilegiada, aí é ignorância da nossa parte. Né? Porque eu vivi isso. Eu conheço muitas pessoas, e você também conhece, pessoas que não tinham nada. Quanta gente hoje tem casa própria? Dificuldade para pagar, mas tem casa própria. Né? Que está sendo mantido, esse sinal que esse atual governo manteve. Por quê? Porque é um projeto bom. O SAMU. Quantas vidas foram salvas porque entendeu-se que não adiantava pegar a pessoa numa ambulância e largar no hospital. Manda alguém que dê aquele primeiro atendimento. Quantas vidas foram salvas? Entendeu? Então a gente não pode também. A gente tem que, aconteceu coisa boa, aconteceu coisa errada. E sempre vai ser assim. Não esqueçam, porque Deus não divide a glória dele. Jamais vai ter um Messias na presidência. Vai ter um homem que está tentando fazer as coisas, mas o Messias não. Ele não vai dividir a glória dele. Bom, mas não veio o caso. Então, essa questão do ódio, né? O nosso mundo, não se esqueçam, nós estamos no mundo, mas não pertencemos mais a esse mundo. Nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros aqui. Então, vai se opor. Vai se opor. As pessoas vão se opor a nós, nos mínimos detalhes. Hoje vai ter Grenal, final do Campeonato Brasileiro. Quem ganhar, leva a caneca. Ou Cruzeiro e Atlético, vamos pegar Flamengo e Fluminense, Fla-Flu. Eu gostaria até de olhar o jogo, mas hoje eu tenho culto e eu preciso, entendeu? Eu gosto de estar no culto, tá? Mas o cara religioso? Não é que hoje tem ceia, né? Eu vou estar lá com meus irmãos, não. Quem ganhar, ganhou, azar. Depois eu mando o WhatsApp do Rogério, pega no pé dele. Mas agora eu vou lá. Entende? É essa questão. As pessoas não entendem. Outro efeito é a questão da perseguição. Nós não somos perseguidos, só veladamente, Mas ele vai falar, eu for ser perseguido,
vocês vão ser perseguidos também. Se vocês realmente me seguirem, vocês vão estar na conta. As pessoas vão perseguir vocês. Vão, e eles foram perseguidos. Não se esqueçam lá de 2 Timóteo 3,12. Vocês vão ser perseguidos, não adianta. Hoje menos, pela misericórdia de Deus, mas a gente vai ser perseguido. Até o irmão colocou aqui, né, porque ele não tinha referência, né, ele disse assim, alguém disse, o verdadeiro cristianismo traz consigo a cruz. Jesus ofereceu uma cruz para nós, não ofereceu um travesseiro. Uma cruz. Então, a algum momento a coisa vai ser difícil. Vai ser. E aqui o irmão, ele usou, o professor, ele usou a palavra indolência, e o sentido de palavra indolência é meio estranho se você for olhar no dicionário, e aí eu vou fazer um paralelo, uma indiferença, tá? É a indiferença. O que é isso? Se Jesus não tivesse vindo ao mundo, isso ele declara, os homens não seriam culpados de rejeitar ele. Ele não veio, então, né? Mas a vida de Cristo e a vida de messianidade dele torna os incrédulos indesculpáveis. É isso que o apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos 1. Todos nós somos indesculpáveis. Primeiro, porque se você olhar a natureza, você vai ver que existe algo maior que você. A gente estuda isso na antropologia, e Agostinho de Hipona, nas suas confissões, vai tratar do assunto que ele vai chamar de semente da religião. Todo homem tem a necessidade natural no coração de se ligar ao transcendente. Por isso que a gente vai ver tantas religiões, tantas manifestações. Um povo por mais isolado, por menos cultura que ele tem uma semente da religião no seu coração. Ele vai ter deuses, ele vai querer essa relação, tá? Apesar que alguns antropólogos não concordam com isso, tá? É dividido também. Mas entendam isso. E vai surgir essa indiferença da parte das pessoas que falam conosco, que nos ouvem. Isso é a história da carochinha. Só que o grande testemunho que a gente esquece é o seguinte: se fosse um mito, não duraria. Quer ver? Quem é que acredita em Artemis ainda hoje? Os Zeus. Você conhece alguém? Não? Os deuses nórdicos, né? Thor. Você conhece alguém que venera Thor? Né? Tá. Mito. Então foi uma mentira. Beleza. Uma mentira perduraria tanto tempo? Não esqueçam o adágio popular. Mentira tem perna curta. Tá, mas então Jesus foi um cara bonzinho que veio com uma ideologia, né? Nós tínhamos uma ideologia extremamente poderosa no nosso mundo, que foi o socialismo. Cadê a antiga União Soviética? Viram? Mito, ideologias e mentiras não duram muito. Se nós chegamos aqui em 2021 carregando a verdade de um jovem de 33 anos, é porque realmente ele não era mito, não era uma mentira e não era uma ideologia. Mas as pessoas vão ficar indiferentes e a gente não pode esperar isso deles. Porque um dia nós somos indiferentes ao Evangelho. Diante do que a gente tratou hoje, a pergunta que eu quero que vocês reflitam até o próximo domingo é: nós temos vivido realmente a cruz? Nós temos ensinado realmente a cruz? E o termômetro é a oposição do mundo a nós. Se você tem opositores, é porque você realmente vive a cruz e ensina a cruz. Agora, se você tem no mundo muitas amizades, nós temos um problema. Mas vejam o que eu estou dizendo aqui. Não é a questão assim, então quer dizer que eu não tenho que ter amigo. Não, gente, não é isso. Mas esses seus amigos continuam sendo seus amigos porque você sabe que você é crente, que você vive a sua fé. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diz, né? Mas você, uma hora ou outra, vai enfrentar uma perseguição. Teu chefe vai chamar e vai dizer assim: olha, cara, eu gosto que você tenha a sua fé, isso é bom para mim, né? Você não chega bêbado para trabalhar, você não sai para gandaia, mas você não fica falando de Jesus aqui dentro.
Ou aquele seu vizinho que evita contato com você porque sabe que hora ou outra você vai dizer assim, não, se Deus permitir. Não quero ouvir isso. Entendeu? São as sutilezas. Bom, a ilustração que eu tinha para dar para você é a seguinte. É uma pequena história que eu aprendi. Antes de encerrar. Na época da busca pelo ouro nos Estados Unidos, um homem lá ficou muito rico. Mas pensa em rico, ele achou muito ouro. Ele fez fortuna e aí descobriu, entendeu que não precisava de mais dinheiro. Tudo que ele tinha adquirido dava para ele morrer e deixar para a família dele por muitas gerações. Então ele abandona a corrida do ouro e resolve ir embora. Só que ele estava num lado dos Estados Unidos, ele precisava literalmente atravessar os Estados Unidos para poder chegar no porto para voltar para a Inglaterra, porque ele era inglês. E na época da corrida do ouro, uma coisa que era muito comum nas cidades era a venda de escravos. Muito comum. Nesse caminho que ele estava fazendo, ele cruzou por uma venda de escravos, ele tinha que esperar a carruagem, lá o transporte dele, e cruzou por uma venda de escravos. Quando ele chega lá, estavam leiloando uma menina, uma jovem estava sendo leiloada. E ele parou ali e começou a ficar olhando, né? E ele viu que 2 homens disputavam acirradamente a vida dessa menina. Davam ofertas. Aí ele começou a chegar mais perto e viu o assunto deles. E o que eles comentavam não era apenas de comprar a menina, mas também o que eles iriam fazer com essa menina. E era muito terrível o que eles iam fazer. Ele se apenou, ele teve compaixão dela e levantou a mão. No que ele levantou a mão, o leiloeiro olhou para ele e disse assim: o senhor tem uma oferta para fazer? Ele tem. Eu pago o dobro do valor máximo que qualquer um pagar aqui pela vida dela. Aí ele disse assim: não, mas o senhor sabe que isso é um valor muito grande. Eu disse: eu sei. E o senhor tem para pagar? Aí ele puxou um maço de dinheiro do bolso. Tem. Está vendido. Quando ele tirou a menina do tablado que estava sendo vendido e botou na frente dele, a menina imediatamente cuspiu no rosto dele. Ele pegou, ele limpou o rosto, agarrou ela pela mão com força e levou ela no cartório. Chegou lá no cartório e redigiu uma carta de alforria para ela. E entregou na mão dela. Ela novamente cuspiu no rosto dela. E ele limpou o rosto e falou pacientemente para ela: eu acho que você não entendeu o que eu acabei de fazer por você. E ela não. E ele falou: essa carta, esse papel que você tem na mão é uma carta de alforria. Você está livre. E ela disse assim: o senhor pagou uma fortuna por mim. E ele disse: sim, porque eu tive compaixão e misericórdia de você. Você está livre. Pode ir para onde você quiser. Sabe o que ela fez? Ela se ajoelhou aos pés dele e disse assim: me conceda um último pedido. Me deixe servi-lo para o resto da minha vida. E assim eu vou viver a minha liberdade. Sabe quem era aquela menina? Eu e você. Então, quando a gente entende a graça, o amor e a misericórdia, a nossa atitude não é sair vida louca, mas é desejar servir aquele que nos comprou por um preço incalculável e inestimável. Amém? Pois nós dependemos da videira e vamos viver para a videira eternamente. Senhor, te agradecemos por tua bondade, por tua graça e pelo teu cuidado de nos ensinar a nossa total dependência de ti. Mais do que aprender, desejamos viver nessa dependência infinita do teu amor, Senhor, entendendo que nada podemos fazer sem ti. Porque assim viveremos para a tua glória. Assim nossa vida mesquinha e pequena irá transmitir a esse mundo que há sim um Cristo que deseja salvar e que salva efetivamente transformando as nossas vidas, nos dando nova vida, Senhor. Obrigado por esse momento. Peço que tu esteja abençoando meus queridos irmãos até a noite e todos aqueles que no tempo oportuno irão ouvir essa aula gravada, Senhor. E que possamos desfrutar desse amor e te servir com grande alegria no coração. É no nome de Jesus que oro grato. Amém. Queridos, fiquem em casa e que nós possamos ter um bom domingo, tá bom? Até a noite, se Deus assim permitir. Amém, obrigada.